Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Vamos falar sobre a terceira temporada de Cobra Kai. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu começar a falar sobre a terceira temporada, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, cogite assinar aqui embaixo para fazer parte do Bilheterama e deixar aquele like que eu agradeço de coração. Antes de mais nada, eu queria falar que eu demorei muito para embarcar no trem do hype relacionado a Cobra Kai, porque quando ela saiu originalmente como YouTube Originals, eu decidi não ver porque não tinha muita ligação com Cobra Kai, eu só vi o primeiro filme. Aí depois chegou na Netflix e eu ainda não assisti, eu fui deixar pra ver no Natal de 2020 e eu fui engolido de uma forma por essa série. Eu assisti as duas temporadas num dia e fiquei na mega ansiosidade, muito ansioso pra terceira temporada, já que o final da segunda termina num ponto muito dramático. Ocorre a briga no colégio, o Miguel cai com as costas na escada, ele entra em coma, o Rob foge e a gente tem tanto o Johnny quanto o LaRusso tendo que colocar em perspectiva o papel deles quanto senseis. The whole reason these kids got into trouble was because of us. We can't let them suffer because of our issues. The only way to end this is by working together. So, what do you say? Dado como a segunda temporada termina, eu super imaginei que a terceira ia seguir por um caminho muito mais dramático, envolvendo o processo de recuperação do Miguel depois do acidente que ele passou. Só que a gente está falando de Cobra Kai, eu esqueci total disso, porque é uma série que é muito ciente da sua personalidade, da sua breguice inerente e também da cafonice, como é uma série que cheira a anos 80. E isso é visível em todo momento, durante toda a série, durante essa terceira temporada, ele não abre mão disso, por mais que tenha, assim, seus momentos dramáticos, ele nunca abandona quem ele é de fato. E até mesmo toda a questão da recuperação do Miguel, eu acho que é um excelente exemplo de como é Cobra Kai no seu cerne, na sua essência. Um outro ponto que eu gosto muito de Cobra Kai como um todo é como ele consegue abordar a mitologia dos filmes. Como eu disse, eu não sou o maior fã, eu vi o primeiro filme e eu não tenho nem tanta nostalgia ligada a ele. Só que a série, ela é muito consciente aonde ela está e o que ela está contando, então ela vai trazendo personagens que dialogam com essa história, que fizeram parte desse passado, que é uma coisa que eu sinto que Star Wars, ela não conseguiu fazer na sua totalidade dentro da nova trilogia, que Cobra Kai consegue fazer muito bem, que é justamente pegar elementos do passado, trazer eles para contar essa história no presente, ao mesmo tempo que tá inserindo uma nova galera e tá também desconstruindo elementos que a gente viu sendo abordados nos filmes anteriores. Então é uma junção muito bem feita, que é o que eu sinto que Mandalorian acaba por fazer para Star Wars, que a trilogia nova não conseguiu fazer na sua plenitude. E eu acho muito interessante essa proposta de Cobra Kai, porque ao mesmo tempo que ela vai expandindo a série, ela vai trazendo os elementos que provavelmente os fãs mais antigos gostam dentro de Karate Kid, mas eu sinto que nessa terceira temporada, e um outro ponto que eu gosto muito é como a gente vai mostrar uma referência aqui, vai trazer um personagem de volta, mas você nunca assistiu os filmes de Karate Kid, não tem problema, a gente vai fazer um flashback, mostrar uma sequência daquele filme, mostrar quem é esse personagem para você entender o contexto dele no presente, que é muito bom para não alienar um público novo que está acompanhando Cobra Kai, mas dentro dessa terceira temporada, os personagens que surgem, eles vão muito mais além de apenas ser um fanservice barato. Eles entram com a proposta de desenvolver melhor os seus personagens que estão ali, tanto o LaRusso quanto o Johnny. Mr. Miyagi taught me everything you knew. Let us find out. Que uma das coisas mais legais de Cobra Kai é que o Johnny, ele é o protagonista. A gente tá acompanhando a perspectiva dele, o ponto de vista dele, mas tem a figura do LaRusso, que no Karate Kid original, o LaRusso era o bonzinho e os Cobra Kai, o Johnny era o malvado. Só que aqui a gente tem uma mudança de perspectiva, e não somente isso, não é colocado como se o LaRusso fosse o grande vilão, mas consegue se desenvolver essa temporada, e essa série como um todo, mostrando que cada personagem é herói da sua própria história e o vilão da história de alguém, que tudo depende de um ponto de perspectiva, quem tá contando essa história, que é muito bem feito, mas também tem o fator de que tanto o Johnny quanto o LaRusso, eles são muito parecidos. Se eles sentassem, conversassem e se resolvessem, eles se tornariam amigos, que é uma coisa que a série nunca consegue desenvolver direito, porque parece que tudo tem que descambar pra porrada, que era uma coisa que me incomodava muito
um pouco na primeira, também na segunda, que ninguém conversa. As pessoas falam meias palavras e de repente tá todo mundo brigando. Que dentro dessa terceira temporada, eles têm uma certa consciência de que, talvez a gente precise sentar pra conversar, pra tentar resolver as coisas. Por mais que tenham sequências de porrada assim nessa terceira temporada. Continuam sendo sequências de ação muito boas, muito bem coreografadas na maior parte dos casos, mas tem uma coisinha que me incomoda nessa terceira temporada, é que o clímax dela, da sequência de luta, que tenta emular o final da segunda temporada, que o final da segunda eu acho maravilhoso, eu acho que converge muito bem para aquele ponto. E essa terceira temporada, quando chega nesse mesmo momento, para mim soou muito gratuito, como olha, a gente precisa ter esse momento novamente na terceira. Só que eu achei meio jogado, eu só não achei pior do que acaba sendo, porque a conclusão dessa sequência de luta acaba trazendo elementos muito bons para uma quarta temporada que era meio previsível o caminho que eles iam seguir, mas consegue ser bem feito. Mas no momento que começou a luta eu falei, não, vocês não estão fazendo isso, que gratuito. Só que depois funciona. Um outro elemento que eu gosto muito de Cobra Kai como um todo é que a cada temporada novos personagens vão ganhando um certo destaque e a gente tem um pouco de desenvolvimento deles para que a gente entenda quem eles são, de onde eles estão vindo, por que eles agem de tal forma. Se na primeira temporada envolvia muito o Miguel, o Robbie e o próprio Rock, na segunda vai expandindo pra Sam. Essa terceira eu sinto que vai bem fundo na Tori, mas principalmente na figura do John Kreese, que nos filmes originais, no primeiro filme, ele era o grande vilão, que era extremamente tóxico na forma como ele treinava os alunos dentro do dojo dele. E ele surge como essa figura de ser o grande antagonista geral, porque a primeira eu sinto que há muito na rivalidade entre o Johnny e o LaRusso, aí na segunda ele entra e essa rivalidade vai se expandindo, mas essa terceira ela desenvolve o John Kreese, ele dá um passado pro John Kreese que é interessante para ver por que o personagem é do jeito que ele é no presente, toda a questão da guerra do Vietnã, pelo que ele passou, o que ele perdeu, a humanidade que ele deixou de ter, porque ele achou que essa era a forma dele sobreviver no presente, no futuro, e ele tem que passar isso para os alunos, não importa como, ele fica muito com a cabeça presa dentro dessa guerra que ele continua vivendo, que não valida quem o personagem é, mas eu acho que é um caminho interessante a se desenvolver ele quanto antagonista. What do we study here? The way of this, sir! And what is that way? Strike first, strike hard, no mercy, sir! E a parte que eu mais gosto que envolve o John Kreese é a figura do Johnny Lawrence, porque a gente vê o John Kreese como esse cara que passou por uma guerra, que ele tem seus traumas e ele não é um bom sensei, ele exala essa masculinidade tóxica e abusiva, a forma como ele ensina não é boa, e a gente vê o Johnny Lawrence, que é o seu pupilo mais direto, aquele que ele tem a maior conexão, conseguindo se desconstruir, se desvincular dessa masculinidade tóxica. Por mais que ele ainda tenha certas questões que ele vai aprendendo a lidar com elas, ele tenta se afastar desse passado para chegar num presente melhor não só para ele, que o Johnny ele tem que olhar em perspectiva o papel dele quanto sensei e qual mensagem ele vai deixar para os alunos, porque a mensagem que o John Kreese deixa ainda é muito calcada naquela guerra que ele passou, na década de 60 e por tudo aquilo que ele passou naquele período. Enquanto que o Johnny, ele tem que pensar no contexto atual em que a gente vive. Qual mensagem positiva ele quer deixar para os alunos? O William Zabka, ele tem um carisma tão bom pro personagem, esse jeito debochado, que não liga pras coisas, que é esse homem que cresceu na década de 80, que às vezes pensa muito no passado, mas ele tem que aprender a deixar o passado para trás e seguir em frente com a vida dele, toda a relação dele com o Miguel. Ele é a alma dessa série e é quem rende os momentos mais engraçados, divertidos e emocionantes como um todo. I'll always be your teacher. Oh shit. It's alright, you felt like a champ. Cobra Kai é uma série maravilhosa que ela sabe da sua breguice e traz isso pra dentro de sua personalidade, sem nunca esquecer de desenvolver seus personagens, tanto os adolescentes quanto os adultos, de uma forma que traga um drama, mas também muita leveza e honestidade nesse desenvolvimento. E falando de temporadas, eu sinto que a primeira apresenta muito bem, a segunda é uma continuação da primeira que termina num ponto muito impactante, e essa terceira, ao mesmo tempo que ela lida com as consequências, ela vai preparando o terreno para a quarta temporada, que por mais que a gente imagine para onde vai, ainda assim eu fico muito curioso para ver como que eles vão fazer isso acontecendo finalmente. E talvez seja a quarta, a última temporada de todas,
porque eu não sei pra onde mais eles podem ir após isso, mas eu fico muito curioso pra ver. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre Cobra Kai, a terceira temporada, o golpe da garça. Vamos lá! Cobra Kai, Cobra Kai. Vocês gostam de Cobra Kai? O que vocês acharam da terceira temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a bolinha tá aparecendo aqui do lado, cogita clicar, se inscrever, fazer parte do Bilheteirama. Se você quiser deixar aquele like, eu agradeço de coração, isso vai ajudar muito o canal. Mas se você não gostou, deixa o dislike mesmo, que não tem problema, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!